Bem-vindo ao programa de entrevistas que traz empreendedores de sucesso para compartilhar experiências com você. A cada semana, um convidado e uma história diferentes. Um momento único que pode despertar ou intensificar a vontade de você ter o seu próprio negócio. Preparado? Você quer empreender? Então fique agora aqui comigo. O tema de hoje é empreendedorismo familiar, vocação ou legado? Como é que será que nasce a vontade de empreender? Como se faz a passagem do controle da empresa na hora de trocar as gerações? Tudo isso você vai saber agora. O meu convidado de hoje é Flávio Rocha, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Guararapes, o maior conglomerado de moda do Brasil, que inclui as lojas Riachuelo. Também está entre as 15 maiores empresas do nosso país e emprega mais de 40 mil colaboradores. Flávio, que satisfação ter você aqui com a gente. Obrigada pela presença. O prazer é todo meu, Milena. Fico honrado com o convite. Que bom. E a gente vai conversar bastante, uma conversa sincera, um papo reto. Não falta assunto. A ideia aqui é inspirar a nossa audiência e por isso eu quero começar falando de você particularmente. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Grupo Guararapes, mas é muito interessante a sua história particular no empreendedorismo. Você, quando se formou em administração na Faculdade Getúlio Vargas, isso era lá nos anos 80, você decidiu empreender, criar a sua própria empresa e não, naquele momento, se dedicar aos negócios da família. Qual que era o propósito dessa sua atitude, dessa sua decisão? O que estava passando pela sua cabeça naquele momento? Eu acho que o objetivo, eu acho que é nobre, inclusive, de você mostrar o seu próprio espaço. Porque quando você cresce à sombra de uma árvore muito frondosa, até você pode ficar em dúvida com relação à sua capacidade, à sua energia criativa. Então, essa experiência de empreender fora da sombra da árvore familiar, da empresa familiar, me deu confiança, me deu realmente a certeza de que eu poderia fazer, eu não estava apenas protegido pelo ambiente da empresa, naquela época já uma empresa poderosa, né? Em franco crescimento. Então, essa experiência com o Jeans Pool foi bastante importante no sentido de alimentar as minhas baterias, alimentar minha autoconfiança para depois assumir a empresa da família. Para você fazia todo sentido e fez, a sua trajetória mostra, né, quando se olha para trás, que foi uma experiência muito válida. Mas Exato. Como é que é essa decisão dentro de um ambiente familiar? Por exemplo, qual foi a opinião do seu pai quando você decidiu e comunicou essa sua decisão? Ele teve dificuldade de entender, porque ele queria canalizar todas as energias, todos os talentos para dentro da empresa. Mas foi o Jeans Pool, né? Era uma empresa que logo de início estabeleceu várias pontes, várias sinergias. Era uma empresa que tinha um formato inovador, que era uma espécie de super licenciamento. A gente chegou a ter 30 empresas licenciadas, as quais a gente prestava não apenas como licenciamento convencional, a força da marca, mas toda uma estrutura de comercialização, de propaganda, de canais de escoamento. Então, uma vez que eu tive a certeza do sucesso do novo empreendimento, o casamento entre a empresa original e a empresa que eu havia criado com a Pool, foi muito natural. Um projeto piloto, então? Exatamente. Quanto tempo durou a empresa? Bom, durou até a minha entrada na política, que foi logo por ocasião do debate em torno da Assembleia Nacional Constituinte. Eu vi que tinha também um DNAzinho político lá e eu era muito jovem, tinha 22 anos e tive o desejo de participar daquele debate riquíssimo da Assembleia Nacional Constituinte e fui, inclusive, o caçula da Assembleia Nacional Constituinte. Foi nesse momento que a Pool foi absorvida definitivamente pela empresa mãe e virou a principal marca, a marca de jeans da empresa mãe. Foi em 1986, né, quando você se Exatamente, elegeu pela primeira vez como deputado federal por Rio Grande do Norte. Quero saber mais, sim, sobre a sua vocação política, o seu papel social também, mas antes disso,
Vamos falar um pouquinho mais de negócios e acho que é interessante também a gente pontuar para as pessoas se você tirou uma grande lição, porque você comentou aí sobre a sua idade, né, 22 anos. Qual seria a mensagem que você tem para o jovem empreendedor nos dias de hoje? Dá para transportar o que você aprendeu lá? Porque o mundo mudou muito, né, nesses últimos 30, 40 anos, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que, mas o que não mudou de lá para cá, eu acho que esse conselho permanece válido, siga o seu coração, siga a sua paixão. Faça o que você, você acredita que você pode desenvolver. Você nunca vai ser bom naquela atividade pela qual você não é apaixonado, né? Então, seguir a vocação é fundamental. O dinheiro, ou a realização material, ou a construção de uma grande empresa é consequência de uma paixão. Então, o primeiro conselho é busque a sua paixão, o resto vem depois. E aí, depois de uma passagem numa carreira política, porque você se reelegeu como deputado, né, federal pelo Rio Grande do Norte, de 2008 a 2018, você assumiu a presidência da grande marca Lojas Riachuelo. E aí foi um momento muito particular em que vocês conseguiram agregar muito valor à marca, né? Uma construção de imagem ali maravilhosa. Agregou valor de qualidade, de diversidade, agregou valor também de conceitos de moda. Vocês fizeram parcerias com grandes estilistas, tanto brasileiros quanto internacionais. Tudo isso na sua gestão. E também a expansão de lojas foi muito grande, né? De 100 lojas que vocês tinham naquele momento quando você assumiu, passou para 300. Milena, e o Deus foi tão bom com a gente nessa troca de geração, que normalmente são processos conflituosos, que coincidiu mais ou menos com a mudança do papel do varejo, né? Até então, e era a primeira geração, os contemporâneos do meu pai, o varejo era uma empresa coadjuvante, era apenas um canal auxiliar de escoamento dos produtos. E a ascensão minha e do pessoal da segunda geração, os meus colegas da minha geração no comando, coincidiu também com o protagonismo do varejo. É na hora que o varejo deixa de ser coadjuvante para ser realmente a locomotiva da cadeia de suprimento. As várias funções estratégicas que estavam sempre, até aí os anos 80, aboletadas no poderoso QG da indústria, isso em todos os setores, né, como a gestão da marca, a formulação estratégica, isso começa o desenvolvimento de produto, isso começa a migrar para o varejo. Isso faz todo sentido, porque o varejo é a trincheira avançada, é aquele elo da cadeia que está em contato direto com o grande comandante, que é o cliente, né? Então, isso foi muito bom e contribuiu para uma gestão realmente sem conflitos, né? E a segunda geração tinha realmente esse perfil de mais proximidade com o cliente, enquanto a primeira geração tinha uma cabeça de gestão mais centralizadora, mais autoritária, mais industrial. Então, isso acho que ajudou muito e foi uma feliz coincidência que ajudou muito a história da empresa. Você tocou aqui num momento muito importante mesmo, que é essa transição do poder. A gente tem dados, inclusive, de pesquisas, constatações mesmo, né? 90% das empresas brasileiras, elas nascem com esse perfil familiar e atualmente correspondem a 65% do PIB, a 75% da força de trabalho empregada no Brasil. Só que desse total, apenas 30% sobrevivem na primeira transição, da primeira para a segunda geração, e os números vão diminuindo aí conforme a transição de gerações. 13% na segunda transição, da segunda geração para a terceira, e apenas 3% sobrevivem à terceira transição, que é da terceira para a quarta geração. Como é que esse trabalho de passagem de bastão à terceira geração da família de vocês já está preparada, já está em postos de comando, postos estratégicos? Como é que vocês fazem isso para criar essa cultura empreendedora? Bom, Milena, felizmente a condição de visionário do meu pai lá no início, ele quis perenizar a empresa fazendo uma coisa que era inédita naquela época, criando uma empresa de capital aberto, uma empresa que foi da primeira leva das empresas brasileiras que abriu capital, isso já nos anos 70, né? Foi a lei do novo mercado, né? E isso realmente
nos libertou, a mim principalmente, de tomar a decisão de ficar na empresa realmente por paixão, por vocação, que eu poderia não ter tomado essa opção, porque a empresa já era um misto de todas as coisas boas que tem na empresa familiar e todas as coisas boas que tem numa empresa profissional. Eu nem gosto dessa terminologia que o mercado usa, porque dá a impressão que a empresa familiar não é profissional, mas são os termos que o mercado usa. Então, desde lá, a empresa realmente já está no mais elevado patamar de governança, né, uma administração absolutamente profissionalizada. Então, isso não necessariamente os meus sucessores serão familiares, apesar de eu ter muito orgulho que dos meus 4 filhos, 3 estão fazendo carreiras brilhantes dentro da empresa. Então, eles têm total liberdade de prosseguir no negócio ou continuar apenas como acionistas. A exemplo do seu pai, você também está fazendo a mesma coisa, né? Dando esse espaço, né, para eles. Como você teve o espaço de empreender individualmente, você também está abrindo esse espaço para quem quiser escolher uma outra carreira também seguir. Exatamente. Ali, né? E preservar o que é absolutamente fundamental, que é um ambiente absolutamente meritocrático. Isso é fundamental para que haja esse bom casamento entre o elevado patamar de governança e as boas coisas de uma empresa familiar, como, por exemplo, uma visão de longo prazo, uma visão, olhos postos na próxima geração e não no próximo trimestre, né? O curto-prazismo que abrevia a vida de muitas empresas que não se consegue se libertar e aderir a essa visão de longo prazo. Então, eu acho que esse é um bom casamento, as coisas boas dos dois, o melhor dos dois mundos. Para quem está empreendendo nesse momento, está começando a empreender um negócio de moda, pela sua vivência, que conclusão que você tira? O que traz mais visibilidade, mais relevância para uma empresa de moda nos dias de hoje? Seria a capacidade de produção em escala, seja tendo um local fabril próprio ou não, terceirizado? Seria a capacidade de logística e distribuição, um e-commerce forte, um embaixador forte de marca? O que move hoje a indústria da moda? Bom, sem sombra de dúvida, a nossa arquitetura de negócios nos traz muitas vantagens competitivas. Eu costumo dizer que somos uma empresa que tem uma característica única, que é ir do fio até o leitor de código de barras. Hoje até mais, porque com a operação financeira, nós vamos do fio até a 10ª prestação depois da venda. Então, ter todos esses elos, né, da fiação, da tecelagem, a confecção, a logística, o varejo e o crédito, embaixo do mesmo guarda-chuva acionário, transforma os tradicionais conflitos da longa e conflituosa cadeia têxtil em poderosas sinergias. Então, quando a gente começou a ver lá fora o modelo integrado lançado por uma Inditex, ou Zara, ou H&M, né, fazendo um enorme sucesso, extraindo sinergias entre o varejo e a indústria, foi muito fácil adaptar e extrair todas essas sinergias, essa competitividade aqui no Brasil. E foi um momento realmente onde a segunda geração assumiu com um salto realmente que muito nos orgulha de crescimento, né? Foram 10 anos onde a empresa multiplicou por 15, né? Então, graças à adoção desse modelo que era inovador aqui no Brasil, que foi batizado internacionalmente. Hoje essa tecnologia já está até meio obsoleta, do fast fashion, mas fast fashion é exatamente isso, é a cadeia logística puxada pela vontade do cliente e com a cadeia logística ágil o suficiente para reagir dentro da temporada, dentro da estação, às mais sutis sinalizações da vontade do consumidor. E a gente conseguiu, como nenhuma outra empresa, replicar isso aqui com
grande eficiência. Se tivesse que dar uma dica ou selecionar uma área para o empreendedor que está nos assistindo para focar mais de uma forma bem prática, né? Daria para eleger uma ou, pela sua própria experiência, é todo esse conceito, essa cadeia mesmo? Teria alguma? Olha, o conselho que eu dou, eu sou realmente entusiasmado com as perspectivas de carreira dentro do varejo. O varejo, eu acho que já abrigou recentemente grandes cases de sucesso, grandes histórias de carreiras de profissionais, e era um elo da cadeia contra o qual existia até um certo preconceito, né? Normalmente os jovens talentos nos centros de excelência das grandes universidades preferiam trabalhar numa multinacional industrial ou no sistema financeiro, e eu gastei muita sola de sapato, muita saliva visitando esses centros de excelência, mostrando as perspectivas enormes de crescimento profissional dentro do varejo. Então, eu acho que o varejo, daqui para frente ainda, com os superpoderes que o mundo digital traz ao varejo, eu acho que esse processo vai se intensificar e o varejo vai continuar realmente sendo o palco de grandes histórias de sucesso profissional. Essa dica é muito importante, olhar para o futuro a longo prazo, estruturar o seu ambiente de negócio, a sua empresa aí de uma forma organizacional atraente, para você atrair, né, bons talentos, cuidar de gente. Né? Em resumo, seria isso. É uma hora cuidar de pode gente. existir na empresa. Você comentou agora há pouco sobre o fast fashion, né? E a gente citou também aqui no começo da nossa conversa a democratização da moda, quando a Riachuelo se reposicionou e trouxe grandes estilistas para produzir para ela. Mas vocês também estão agora num momento muito especial, que é da democratização do consumo, se é assim que a gente pode dizer. Vocês fizeram uma parceria com a Favela Brasil Express, né? FBX, Sim. E também o G10 Favelas para logística e distribuição. Como é que está essa experiência? Né? Que grande passo é esse que vocês deram? Esse sempre foi o motor, o propósito que nos tira da cama de manhã cedo. É a inclusão, é fazer da moda o que ela tem potencial para ser. É o grande instrumento de inclusão. E, se você pensar bem, não foi sempre assim. Moda era um mundo meio elitista, meio arrogante. Exclusivo, que levava, né? No sentido de exclusividade. Hermético, né? E era um instrumento de discriminação. Existiam os que estavam na moda e os que estavam fora da moda. A Riachuelo viu a força do seu modelo de negócios, a condição de aumentar a escala, de reduzir custos e alargar imensamente as portas desse mundo maravilhoso da moda. E é isso que a gente tem feito com um grande êxito. E incluindo também, inclusão é a palavra-chave do nosso propósito, e incluir através do trabalho, do emprego. A gente vem de uma região vocacionada para a indústria têxtil, que tem um potencial de geração de empregos enormes, e a gente conseguiu realmente transformar esta vocação da mulher rendeira, da artesã, da costureira da Guararapes, né, em empregos, em renda. E agora com o projeto ProSertão, que é o que mais nos orgulha, chegar assim a cidades de 5 a 10 mil habitantes, centenas no curto prazo. Hoje são 100 oficinas em cidades com esse perfil e maior parte delas, Milena, dessas cidades nunca tinham visto a carteira de trabalho assinada. Então é muito gratificante ver a transformação que acontece quando uma oficina chega uma fábrica nossa chega a uma cidade com esse perfil. É realmente um efeito bola de neve em termos de prosperidade, de crescimento da cidade e de gratidão das pessoas que depois de décadas de exclusão, de um ambiente completamente hostil, muitas vezes assolado por secas terríveis, serem inseridas aí ao processo econômico. Dá para ver o brilho no seu olhar quando você fala sobre isso, sobre essa questão social. Na sua opinião, até arrisco a dizer que para você, talvez uma grande característica positiva do empreendedorismo seja a função social, né? Geração de empregos, validação de direitos, é por aí? Sem sombra de dúvida. O empreendedorismo é a grande energia propulsora de uma nação, né? Alguns acreditam
que é o Estado essa força propulsão. Mas a história está aí para mostrar que realmente é a maneira de tirar um país do atraso, da pobreza, é criar um ambiente de negócio favorável a surgir esses talentos empreendedores, né? Então, eu acho que o Estado deve apenas arar o terreno, tornar o terreno fértil às sementes do empreendedorismo, que são essas pessoas que, como o meu pai, que tanto nos orgulha, nasceu num lugar mais improvável do mundo, a pequena Caraúbas de 4.000 habitantes, no meio de uma seca, e viu desabrochar esse desejo de empreender, de transformar as parcas vocações da região em emprego e renda para os seus semelhantes. Então, eu acho, e daí talvez tenha sido o motivo da minha recaída na política lá atrás, de ter essa angústia, de ver que o país pode realmente soltar as amarras da prosperidade, dessa energia criativa que existe naturalmente na sua população, precisa apenas regar o terreno, arar o terreno para que essa riqueza aflore em benefício de toda a população. E agora, qual que é a sua conclusão, tendo tido a experiência política, e você também tem uma atuação forte na Associação Comercial do Estado de São Paulo, né? E em outras áreas também, né? Você acha que você consegue contribuir mais para o segmento e para o empreendedorismo? De que ponto? Realmente o formato peculiar do nosso negócio, com a presença industrial, com a presença no varejo, a presença financeira, me permite aí muitos pés em muitas canoas, né? E uma visão bem holística da situação econômica e das vocações do nosso país. Eu tenho procurado realmente cumprir esse papel, logicamente sem me distanciar das responsabilidades, né, e sem me expor demais, mas eu tento provocar os meus pares, que são pares empresários, né, que o papel do empresariado na construção de um país com liberdade econômica, de um país capitalista, é preciso perder o pudor de pronunciar essa palavra tão sublime, que é o capitalismo, que é a única fonte de propulsão de uma sociedade mais justa e mais rica. Isso pressupõe empresários menos tímidos, que saiam da moita, que saiam da toca e exerçam o papel que cabe ao empresariado na construção de uma economia de livre mercado. E isso, todo mundo pode contribuir um pouquinho, né? Mesmo com pequenos negócios de médio porte, de grande porte, esse interesse pela agenda do país, esse interesse em fortalecer o segmento, em se interessar, em se informar pelas leis, né? É uma coisa que sem sombra de dúvida, precisa, isso independe de tamanho, de porte, é um papel de todos, é uma questão de uma postura cultural de toda a população. Uma curiosidade minha, tem uma expressão popular brasileira muito conhecida, né? Em time que está ganhando não se mexe. Quando vocês tiraram as vogais do nome, por exemplo, Riachuelo, eu fiquei curiosa, eu falei, como é que será que foi essa decisão, né? Por que mudar o nome da marca? Como é que foi isso? Como é que surgiu essa ideia? Qual o resultado que vocês tiveram disso? Falar um pouquinho de marketing agora. Essa foi uma sacada genial do nosso diretor de arte, na época o Ricardo Van Steen, que concluiu, que ele verificou uma coisa que eu nunca tinha percebido. A Riachuelo é uma das poucas palavras do português que tem todas as vogais. Então é vogal demais, né? Então ele criou essa marca que a gente chama da Redux, que não pretende ser a marca da Riachuelo. A Riachuelo continua anunciando, assinando com todas as vogais na fachada, mas como logotipo a gente adotou essa versão sem as vogais, só as consoantes e realmente funcionou. Ficou bonito muito bem, de ver, né? O desenho das consoantes, né? Ficou artístico. Exatamente, E aí, quando te propuseram essa ideia, você dormiu bem à noite? Não, ou teve foi consensual. A gente sempre faz tudo na base do colegiado. E todo mundo adorou. A ideia boa em placa. Inovação é com vocês, então. Sem dúvida. E o que é realmente... Eu acho que esse é um fator de sucesso da Riachuelo. A Riachuelo está fazendo 75 anos e é uma empresa que vem se reinventando. Nós nos autodenominamos
denominamos como uma startup de 75 anos. Então a gente estava pronta para a mudança quando o protagonismo passou a ser do varejo e não mais da indústria. Sim. Agora, com a realidade do mundo digital, deixando de ser apenas uma rede de lojas para ser realmente um ecossistema temático de lifestyle que abre aí, né, horizontes maravilhosos, nós nos sentimos muito equipados aí para esse novo desafio que o mundo digital nos traz. Muito bem, muito bem. Não, e é admirável toda a trajetória de vocês, parabéns. Vamos fazer um jogo rápido aqui? Eu vou lançar algumas ideias e a resposta pode ser uma palavra só, uma expressão, uma frase. Não precisa me contar muitas histórias, é mais assim para a gente criar uma inspiração e uma relação com os nossos espectadores aí. Maior arrependimento como empreendedor? Você falou da minha formatura na GV, mas eu devo dizer aqui que o meu maior arrependimento foi ter largado a GV no último ano. Muito antes de ter se tornado moda, depois de Zuckerberg, de Bill Gates, de tantas figuras ilustres, grandes empresários que se tornaram dropouts, né? Eu, quando não tinha nada de romântico, nem de modismo, eu larguei a GV e essa foi uma decisão que eu me arrependo, da qual me arrependo todos os dias. A decisão mais acertada como empreendedor? Eu acho que foi apostar na integração varejo-indústria, cadeia de logística puxada. Qual o momento mais difícil da jornada empreendedora? Da decisão, né? A decisão é sempre solitária e tem... Eu falaria como parte desta decisão difícil, que foi a integração varejo-indústria, foi desistir de 10 mil clientes que a nossa operação industrial tinha. 10 mil lojistas pelo Brasil afora, que a gente, na hora que fez o casamento definitivo entre o varejo e a indústria, a gente deixou esses clientes não atendidos. Qual é a característica mais positiva do empreendedorismo? A ousadia, acho que a coragem é um ingrediente importante, fundamental, imprescindível. O dia em que o empreendedor se sente a pessoa mais feliz do mundo, acontece o que nesse dia? No dia de gerar emprego, no dia de você contratar as pessoas. E, por analogia, o dia mais triste é quando você tem que demitir. No seu caso, você já chegou à conclusão: empreendedorismo é legado ou é vocação? 10% inspiração e 90% transpiração. É como qualquer outra habilidade humana, só se desenvolve com muito sangue, suor e lágrimas. Muito bem. Flávio, quero agradecer a sua participação aqui. Foi maravilhosa essa nossa conversa. Tenho certeza de que inspirou muita gente. Quero dar também parabéns a você e a toda a sua família por esse trabalho que vocês vêm realizando aí ao longo de 75 anos, que venham muitas outras décadas, com muitos outros colaboradores empregados, com muitos outros clientes satisfeitos e felizes, né? E, de alguma maneira, contribuindo cada vez mais para essa composição social tão harmônica e saudável que é entre o empreendedor, né, o empresário e também a sociedade brasileira como um todo, dando atenção para o entorno. Essa questão social é muito importante. Sem dúvida. E otimismo sempre. É isso aí. Obrigada, foi um prazer. Obrigado. Se você quer empreender, está no canal certo. E olha, para quem está começando, já dando os primeiros passos, sabe muito bem como uma história de sucesso pode mudar tudo. No próximo programa, mais uma entrevista inspiradora para você. Não perca, fique ligado!